Presidente Eunício Oliveira descarta a possibilidade de votar a reforma da Previdência no Senado neste ano. Comissão de Direitos Humanos debate acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Relatório de avaliação dos 10 anos do Simples Nacional é votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O governo corre contra o tempo para aprovar a reforma da Previdência ainda em 2017. Mas, se depender do Senado, a votação vai ficar para o ano que vem. O presidente Eunício Oliveira disse nesta terça-feira que não há possibilidade da reforma entrar na pauta de votação neste ano. Esse ano não há tempo, porque se é matéria de ser votada em 2 turnos, tem que passar em comissões, tem que haver debate. O sistema é bicameral. Então eu não posso pautar uma matéria aqui ou discutir quando é que ela vai ser ou não votada, se a matéria ainda está na Câmara dos Deputados, não sei nem se a Câmara vai votar ou não vai votar. Então eu não posso me pautar por uma matéria que não existe aqui. Ela não chegou ao Senado. Os senadores anularam o trecho de uma portaria do Ministério da Saúde que acabou dificultando o acesso de mulheres com menos de 50 anos à mamografia, exame que ajuda a detectar o câncer de mama. O decreto legislativo já passou pela Câmara dos Deputados e, para entrar em vigor, só precisa ser promulgado pelo Congresso Nacional. E o projeto que muda o Código Civil para autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo entrou na pauta, mas não foi votado. A bancada evangélica questionou o quórum para a votação. Como não havia número suficiente de senadores em plenário, a matéria ficou para outro dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem 13 milhões de pacientes diagnosticados com doenças raras. O fornecimento de remédios para essas pessoas foi discutido aqui no Senado nesta terça-feira. Durante a audiência pública, foram relatados casos de dificuldades para conseguir medicamentos que, além de caros, muitas vezes ainda não são fornecidos pelo SUS e nem reconhecidos pela Anvisa. Existe um medicamento chamado tetrabenazina que só conseguimos importado e a importação é muito alta. Então eu quero saber qual o caminho, os senhores... Quem dos senhores pode nos dar uma luz? Segundo o advogado da União que atende o Ministério da Saúde, o governo gasta em média R$ 1 bilhão e 400 milhões por ano para fornecer remédios que tiveram o pedido de compra judicializado. Para Bruno Veloso, a indústria farmacêutica não colabora para que os medicamentos sejam rapidamente registrados pela Anvisa. Temos informações que as empresas farmacêuticas internacionais estão promovendo a judicialização para que ela forneça o produto dela no país sem o devido registro e ao lado da comprovação da eficácia e segurança. E, além disso, ela fornece o produto ao preço que ela quiser. Nós não defendemos o que é irregular. Isso está no nosso DNA, não defendemos. Se alguma associada tem feito desse sentido, que ela pague pelo que ela tem feito. Agora, eu acho importante o senhor saber também que nós não defendemos a judicialização como uma política de saúde no Brasil. A indústria está negociando o preço no Ministério da Saúde, senador. Todos os medicamentos que são comprados são importantes, seja, tem aplicação do CAP, de cara é 19% a menos na compra do medicamento. Então, aquele que custa 300 mil vai custar menos de 19%. Dizer que a indústria farmacêutica está com boa vontade quando diminui o medicamento de 450 mil a dose para 250 mil, também eu acho que não é por aí o lado que a discussão deve ir. A indústria farmacêutica tem seu interesse econômico e o SUS tem o interesse de proporcionar a toda a população brasileira o melhor tratamento e promover a saúde de todos. Representantes do Ministério da Saúde e da Anvisa explicaram as medidas que já estão sendo adotadas para melhorar o atendimento aos portadores de doenças raras. Que existe a nova norma para registro de medicamentos para doenças raras, que vai ser pautado na reunião da diretoria colegiada do dia 12 de dezembro, vai permitir um registro muito mais célere para esses medicamentos. Essa foi a última audiência pública para tratar do tema este ano, mas o presidente da Subcomissão de Doenças Raras, senador Valdemir Moca, apresentou um requerimento para prorrogar os trabalhos por mais
mais um ano. O objetivo é ganhar tempo para formular políticas públicas específicas para os pacientes com doenças raras. E a Comissão de Educação aprovou hoje o projeto do senador Romário, que cria o Dia Nacional de Informação, Capacitação e Pesquisa sobre as Doenças Raras. A data vai ser celebrada no dia 29 de fevereiro. A proposta segue para análise na Câmara dos Deputados. A acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência foi o tema de um debate na Comissão de Direitos Humanos. A audiência pública faz parte da 11ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Acessibilidade é para todos e diz respeito a toda a sociedade, disse o representante do Ministério dos Direitos Humanos. Eu já não tenho mais aquela ideia de que a acessibilidade é só para a pessoa com deficiência, quando eu penso que a acessibilidade é para todos nós, que quando eu saio do aeroporto puxando uma mala ou empurrando um carrinho de bebê, eu preciso de acessibilidade. Se eu estou num lugar barulhento e eu estou querendo assistir um jornal, e eu ligo o closed caption, eu estou aproveitando da acessibilidade, não é só a pessoa com deficiência que está aproveitando da acessibilidade. Então, a acessibilidade é para todos nós. Integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário falaram sobre os avanços no sentido de garantir acessibilidade nos órgãos públicos. TV Senado, que conta hoje com closed caption e está em processo também para ter audiodescrição e a janela de Libras. Então, são avanços que a gente conseguiu, que a gente consegue ter com o tempo, mas sabemos que ainda há muitos desafios. A acessibilidade, ela é transversal, ela atinge efetivamente todas as áreas. É preciso, então, ter uma coordenação de acessibilidade que consiga falar com os diversos órgãos da administração e que ela esteja próxima efetivamente da gestão. O representante do Tribunal Superior Eleitoral citou a acessibilidade para garantir o direito ao voto. O TSE, junto aos TREs, movimentam o monitoramento dos locais, né, de votação, buscando sempre eliminar essas barreiras nas sessões eleitorais. Apesar dos avanços, alguns desafios ainda precisam ser superados. O maior obstáculo hoje, então, se eu tenho que deixar um recado, é o atitudinal. É essa barreira que faz com que se insira dentro de uma lei uma proposta em que retire cotas. É esse obstáculo que faz com que o gestor hoje faça uma licitação sem pensar em acessibilidade. É esse obstáculo que faz com que as pessoas olhem para a pessoa com deficiência ainda numa visão assistencialista. E eu digo, não é disso que as pessoas precisam. Recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a instalação de bloqueadores de celular em presídios. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores aprovaram também relatório de avaliação dos 10 anos do Simples Nacional. O regime especial de tributação para micro e pequenas empresas foi criado por uma lei complementar de 2006. Mas devido à necessidade de ajustes internos na Receita Federal, o Simples entrou em vigor no ano seguinte. 10 anos depois, a Comissão de Assuntos Econômicos decidiu avaliar o sistema. De acordo com o relatório do senador José Pimentel, o Simples gerou 11 milhões de empregos em uma década. Além disso, tirou muita gente da informalidade. Em pouco mais de 10 anos, são 7.608.000 empreendedores individuais que saem da informalidade, vêm para a formalidade, têm acesso ao crédito, passa a exigir de quem vende para eles, o seu fornecedor, o recolhimento dos impostos, seja municipais, seja estadual, seja federal. Nesses 10 anos, muitos obstáculos às micro e pequenas empresas foram removidos. Reduzimos prazos exigidos para criar e para dar baixa em empresas, universalizamos a abrangência do Simples, proibimos a aplicação de multas na primeira visita
visita do fiscal e proibimos a cobrança indevida de boletos por instituições financeiras oficiais. O relatório que foi aprovado sugere a continuidade e o aperfeiçoamento do Simples. É necessário aperfeiçoar o sistema, melhorar a sua percepção junto aos contribuintes e à sociedade, apoiar os investimentos e a capacitação em todas as esferas para expandir os efeitos benéficos dessa política. O governo federal, por meio da Receita Federal do Brasil, precisa compreender melhor os efeitos dessa política, a sua importância para a sociedade brasileira e para a nossa economia. A comissão aprovou também projeto que prevê o uso de recursos do FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, na instalação de bloqueadores de celular nas prisões. O texto original, de autoria do senador Lazier Martins, estabelecia o FISTEL, Fundo de Universalização das Telecomunicações, como fonte. Mas o relator, senador Armando Monteiro, entendeu que o FUNPEN é melhor, porque não pode ser retido pela equipe econômica do governo. A proposta segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia. Senhor presidente Tasso Gereissati, um enorme clamor público por esse Brasil com relação à criminalidade. E hoje não há mais dúvidas de que grande parte dessa criminalidade que se espalha pelo Brasil vem de dentro dos presídios. Então, qual é a vantagem que o senador Armando Monteiro observou? É que o FUNPEN, o Fundo Penitenciário, não se sujeita a esse contingenciamento. Então, o senador Armando Monteiro foi mais prático. O limite de faturamento anual para que uma empresa possa optar pelo Simples vai subir em 2018, de 3 milhões e 600 mil para 4 milhões e 800 mil reais. Qual é a melhor maneira para o Brasil organizar a sua defesa? Como conciliar a escassez de recursos para as Forças Armadas com a necessidade de se manter competitivo? Este é o tema do programa Em Discussão desta noite. O Brasil não é visto como um país belicoso. O Atlântico Sul é uma região de pouco interesse estratégico. Os gastos da América Latina com defesa caíram 8% no ano passado. Mas, mesmo com essa aparente tranquilidade, não se pode baixar a guarda para as múltiplas e variadas ameaças do mundo moderno. E esse panorama ainda pode reservar uma oportunidade de negócios para a indústria nacional de armamentos. Essas são as conclusões dos participantes de uma audiência pública realizada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. O posicionamento geopolítico do país contribui positivamente para o fortalecimento e ampliação da base industrial de defesa, na medida que ela não tende a ser considerada uma ameaça de desequilíbrio do poder mundial ou ameaça aos atuais detentores desse poder. Esse cenário de segurança, ele nos leva a um futuro incerto. Quer dizer, nós como não temos hoje a segurança que gostaríamos de ter como cidadãos. Temos um incremento enorme da tecnologia no setor militar, enorme. Daqui a pouco, a maior parte das plataformas que estão por aí, tanto aéreas, terrestres ou marítimas, não será tripulada. É o que você vai acompanhar daqui a pouco, no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento. Este foi o Senado Notícias. Fique agora com o programa Argumento, que recebe a senadora Vanessa Graziotin. E se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.